Olá a todos, sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. No programa de hoje vamos abordar o assunto dificuldades para manutenção de fachadas. É uma série de 3 programas, onde nesse primeiro vamos falar de pontos de ancoragem para cadeirinhas, balancins e outros equipamentos afins. Nessa primeira foto, podemos ver 2 trabalhadores sentados nas cadeirinhas que estão presas em algum ponto lá no alto da fachada do prédio, que vão fazer esse trabalho de pintura, de lavagem, enfim, do que for necessário. Agora, aonde essas cadeirinhas estão presas? Veja aqui na segunda foto. Esse é um ponto de ancoragem que a construtora deixou para que justamente os equipamentos possam ser atados e os trabalhadores possam descer pela fachada. Nessa segunda foto você vê em detalhe esse mesmo equipamento e na terceira foto você vê como que o equipamento, a cadeirinha, a extremidade do cabo que segura a cadeirinha é presa nesse ponto de ancoragem. Bem, esse ponto de ancoragem, ele tem que ter algumas características que lhe deem mais segurança para que você diminua o grau de risco dessa operação. O que seria isso? Primeiro, identificação do fabricante. Você tem que saber qual a procedência, se foi feito de acordo com normas técnicas e assim por diante. Mesmo conhecendo o fabricante, você precisa conhecer a data de fabricação, algum número que permita o rastreamento desse utensílio desde a sua fabricação até a chegada ao condomínio. Se trata de um lote aprovado e não refutado, enfim, qual é a história daquela peça? Ela é boa ou não é? E mesmo assim, se ela foi adequadamente fixada no edifício. E aí como você vai fazer? Eventualmente você vai precisar fazer testes, ensaios de carga, pendurando pesos, fazendo esforços de tração para ver se esses pontos de ancoragem estão realmente fixos e vão aguentar depois um trabalhador pendurado na fachada com o risco bem mitigado. Para realizar esse ensaio, é de suma importância que você contrate um profissional habilitado e capacitado nesse tipo de atividade. Deve ser um engenheiro que saiba como fazer esse teste de acordo com as normas da BNT e que possa te dar um certificado do que ele fez, com todas as garantias, ARTs, enfim, toda a documentação para você ficar extremamente seguro de que aquilo realmente é de qualidade e o desempenho da atividade possa ser feito com segurança. Além desse problema, você tem que pensar numa outra possibilidade. Imagine, síndico, que você chegou num condomínio, assumiu agora, e você se depara com uma situação na cobertura muito semelhante ao que você vê nessa foto agora. Você nota aqui que é um telhado onde não tem ponto de ancoragem nenhuma. Não precisaria ser um telhado, pode ser uma laje, pode ser qualquer outra situação que você não tenha onde amarrar os tais equipamentos de descida pela fachada. E o que você vai fazer então? A solução vai ser dispor aquele condomínio, aquele edifício, de pontos onde você possa atar esses equipamentos. Você vai ter que colocar os pontos de ancoragem que vieram faltando. Talvez seja necessário você utilizar uma situação que você vê nessa foto agora, onde você vê um ponto de ancoragem em cima de um telhado. Agora, como que ele foi fixado lá? Ele está preso aonde? Na telha? A telha é um elemento muito frágil para você fixar um ponto de ancoragem como esse. Nessa próxima foto, você vê um desses pontos de ancoragem fixado por parafusos numa laje. O telhado vai por cima dela, eventualmente vai ter que ser feita uma vedação no ponto onde essa haste da ancoragem transpassa a telha, vai ter que ser feita uma vedação aqui em volta, mas de qualquer forma, para você fixar esse equipamento na laje, você tem que pensar num assunto importante, que é o seguinte: o que tem debaixo dessa laje?
Se for uma região, uma área que pertence às áreas comuns do condomínio, tranquilo, um barrilete, uma casa de máquina, você pode tranquilamente deixar fixado esse elemento e deixar ele lá eternamente e tal, sem precisar se preocupar muito com ele. O problema é que se for a laje de um apartamento, você vai deixar uma coisa, um elemento parafusado na laje do morador a vida inteira? Evidentemente que não. Ele não vai permitir isso, nem você está interessada em causar esse tipo de transtorno para o morador. Então, pode ser que haja a necessidade de você fixar ele no telhado mesmo. Mas aí não seria na telha, seria no próprio madeiramento, seria na parte estrutural do telhado, como você vê nessa próxima foto, onde esse elemento que segura a ancoragem está preso no próprio madeiramento que compõe a estrutura do telhado. O primeiro problema é representado pelas improvisações que os trabalhadores tendem a fazer e que você vai acabar sendo responsável. Como, por exemplo, o que você vê nessa foto aqui. Trata-se de uma lata que foi cheia de concreto. Antes da concretagem, foi colocado uns ganchos chumbados lá dentro e esses ganchos vão ser usados para você amarrar o equipamento que vai descer, a cadeirinha e assim por diante. Bem, não precisa nem explicar muito, não precisa nem contar muita história para mostrar que isso se trata de uma improvisação, é um contrapeso improvisado, que pode te acarretar em dois problemas. Primeiro, se ele realmente segura, aguenta o peso de um trabalhador, mais o equipamento e mais o material que ele estiver usando. E segundo, note que a corda ela fica raspando bem na quina da mureta do edifício. Isso cria um desgaste, pode cortar a corda ou vai desgastando até o momento que ela arrebenta e ninguém percebe que ela está na iminência de arrebentar e você pode ter aí um acidente grave. E a outra questão que eu acho de suma importância que você não pode esquecer é de resolver esse problema antecipadamente. Note, você vai ter que tomar providências, vai ter que fazer algum tipo de solução de equipamento, de instalar os tais pontos de ancoragem. Tudo isso gera custos, gera encargos, às vezes gera algum tipo de transtorno aos moradores da cobertura. Portanto, resolva isso antes. Assim que você identificou que você não tem pontos de ancoragem para o edifício, tá? Trate de imaginar um jeito ou chame um auxílio de um técnico para você resolver esse problema antecipadamente. Não deixe para a hora que você for fazer o serviço, porque você vai ter que tomar decisões apressadas e não serão boas decisões. A pergunta de hoje vem do RS de Curitiba. O RS não se identificou, não colocou o nome inteiro, mas mandou o seu endereço. RS, tenho o maior prazer em te informar que a sua caneca já foi postada e está a caminho de Curitiba. Tá? Pergunta o RS. Ansel, o que é uma linha de vida? Eu já ouvi este termo, mas não sei para que serve. Bem, você imagina a situação que você tem vários pontos de ancoragem na cobertura de um prédio. E o trabalhador, ele vai amarrar o equipamento dele num desses pontos, vai descer, depois vai ter que soltar esse ponto e ir para um outro, soltar aqui, amarrar ali, para poder fazer uma outra descida. Essa operação de solta, engata, só desengata, engata, desengata, engata, é trabalhosa, amola e, portanto, a tendência do trabalhador é não fazer isso bem feito. Bem, nessa próxima foto você vê um fio que atravessa um telhado inteiro e ele é preso em 2 pontos de ancoragem. Isso permite que o trabalhador que vai circular, que vai fazer essas várias descidas, ele possa não ter que soltar o equipamento dele e amarrar no outro ponto. Ele simplesmente desliza através desse cabo, que é a chamada linha de vida. Essas linhas de vida também são muito interessantes de serem utilizadas numa outra situação. Vamos voltar a uma foto anterior desse mesmo programa, que é aquele telhado onde eu mostrei que não tem pontos de ancoragem. Nota que se trata de um telhado de 4 águas e com uma calha em toda a borda do telhado, em toda a periferia dele.
Bem, essas calhas, elas têm que ser desobstruídas, têm que ser limpas, têm que ser pintadas contra a corrosão, enfim, tem que ser feita a manutenção nessas calhas. E quando elas estão no perímetro do prédio, a pessoa que for fazer esse trabalho vai ter que ir até a beiradinha do telhado, numa situação de muito perigo. Essa linha de vida permite, então, que a pessoa possa atar o seu cinto de segurança e circular de um lado para outro do telhado, sempre presa ao equipamento de segurança e, portanto, com muito menos risco de ter algum tipo de acidente. Além do risco que é diminuído, você pode ter certeza que o trabalho vai ser bem melhor executado em função dessa melhoria das condições de segurança. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Convido vocês a assistir a segunda parte, onde eu vou falar sobre beirais frágeis e, portanto, que atrapalham a execução de manutenção. Não percam, continuo aguardando, continuo agradecendo se vocês mandarem perguntas e sugestões de pauta. E até lá!